Bom dia, colegas concurseiros. E hoje eu vou passar para vocês de forma resumida e breve o que eu aprendi na disciplina de hoje, que é Direito Administrativo, e eu estudei a primeira aula. A primeira aula ela fala sobre os conceitos de Estado, Governo e Administração Pública. Começa partindo do conceito de Estado. O que é Estado e por que surgiu o Estado, né? Então, o Estado ele é uma organização do conjunto de poderes. Ele surgiu ali por volta do século XV, do século XIX, quando o governo ele deixa de ser o governante, deixa de ser o centro do poder e os cidadãos passam a ter o centro desse poder. Então, por que existiu o Estado? O Estado existe para que ele possa organizar, definir os limites de cada uma das suas funções para permitir o exercício dos direitos dos cidadãos. Então, cada cidadão tem um direito. Como que você vai conseguir ter esse direito? Então, isso precisou de uma certa organização. Isso foi organizado de acordo com o Estado. E o Estado é organizado em vários poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o conceito de Estado, de acordo com o Código Civil, o que é? O Estado é caracterizado por uma pessoa jurídica de direito público. Ele tem uma personalidade jurídica própria, o que significa que ele tem um CNPJ, e o Estado é aquela pessoa que cria as leis e ele também é obrigado a obedecer essas leis que ele criou. Então, por isso, ele é caracterizado como a República Federativa do Brasil, ela é caracterizada por participar do Estado Democrático de Direito. E o que define esse Estado Democrático de Direito é a pessoa que cria as leis e está obrigada a obedecer essas leis criadas por ela. E os elementos de Estado? Elementos de Estado são três, bem fácil: o povo, o território, o espaço físico e também o governo soberano. Isso é o mais importante. Então, esses três elementos eles são indispensáveis e inseparáveis. Não existe um Estado sem esses três elementos. E a soberania, um governo soberano, é uma característica própria que garante os Estados independentes. Ele tem a independência para se organizar e se conduzir. E os poderes de Estado são... Quem que é o poder de Estado? Eles são três. Então, o Estado ele é um conjunto de órgãos e poderes. Esses poderes eles são divididos em três: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, esses poderes foram divididos para que o poder não ficasse centralizado na mão de um órgão só, de uma pessoa só. Então, descentralizou esses três poderes. E esses três poderes, eles são independentes e autônomos. Um não é subordinado ao outro. Então, o poder executivo e o legislativo não tem nenhuma subordinação entre si. Só que esses poderes, eles têm funções típicas. Então, o poder legislativo tem a função de legislar, criar as leis. O poder judiciário é aquele que vai executar as leis. E o executivo? O poder executivo é aquele que administra, que vai seguir as leis. Então, aqui no nosso curso de Direito Administrativo, o principal objetivo é aquele que exerce a função de direito administrativo, é o executivo. Mas só o executivo exerce essa função? A gente vai ver que não. Mas lembrando, no direito administrativo, a principal função é aquela função administrativa. Então, vamos em frente. Aqui fala... As formas, entrando no conceito de Estado ainda, falando sobre as formas de Estado. Existem duas formas: a forma unitária e a forma de Estado unitário e forma de Estado federado. O Brasil se inclui, está dentro do conceito de Estado federado, que é aquele onde há uma descentralização do poder. O poder é descentralizado, então tem o poder central, que é conduzido pelo executivo, o chefe do executivo, que é o presidente da República. Tem os chefes dos poderes estaduais, né, que é os poderes regionais, e também tem os chefes dos poderes locais, que são os prefeitos. Então, cada um desses tem a sua autonomia para se organizar e gerir de forma independente. Eles não são subordinados a nenhum dos poderes. Nenhum prefeito é subordinado a um governador, que também ninguém é subordinado a nenhum presidente. Então, eles são autônomos para se organizar e se administrarem de forma independente.
Então, é por isso que existe um Estado federado, onde há uma descentralização do poder. E o Estado unitário é onde há uma concentração do poder. Exemplo é o Uruguai, onde todas as atividades concentram-se num único poder. Aqui, nessa forma de poder descentralizado, mostra que não há uma hierarquia, subordinação entre os entes políticos. Pronto, esse é o que a gente tirou a ideia básica do que é o Estado. O Estado é uma pessoa independente que tem o seu próprio CNPJ, ele cria e obedece às leis, ele é dividido em vários poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, cada um de forma independente, e existe a forma de Estado, Estado unitário e Estado federal. E agora, governo. O que é o governo? O governo é um conjunto de poderes e órgãos responsáveis pela função política do Estado. Tem a função política e a função administrativa. O governo exerce a função política. E aqui dentro do governo tem o sistema de governo. Quais são? O sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. O que caracteriza o sistema presidencialista? É aquele onde há uma independência entre os poderes. O presidente da República, ele acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. Ele cumpre um mandato fixo, não precisa da confiança dos legislativos para ele exercer sua função. Então, deu aquele prazo ali, se ele não fez nada de errado, ele está no direito de exercer sua função. E o sistema parlamentarista? O sistema parlamentarista é uma colaboração entre os poderes. Então, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas distintas, são pessoas diferentes. O chefe de Estado, por exemplo, é o presidente da República e o chefe de governo é o primeiro-ministro ou um conselho de ministros. Aqui no Brasil, o presidente da República, ele é o chefe do Poder Executivo, então, por ele ser o chefe do Poder Executivo, executivo tem a função de quê? Administração. Então, também ele é o chefe da Administração Pública Federal. Quais são as formas de governo? Existem duas formas de governo. Olha, viu que existe sistema de governo, sistema presidencialista e parlamentarista, os principais, né? E a forma de governo, existem duas também, que é a república e a monárquica. As principais características entre elas. A república, existe a questão da eletividade, a temporalidade, existe um prazo fixo para cada um cumprir o seu mandato esses responsáveis têm o dever de fazer a prestação de contas. Já na monarquia, há uma questão da hereditariedade, onde é passado o poder de um para o outro, né, de pai para filho, a vitalicidade, não tem um tempo definido, e a ausência de prestação de contas. Esse é o sistema parlamentar monárquico que não existe aqui no Brasil. Então, já vimos de forma breve o que é o principal conceito de governo. O que é? O governo, existe o sistema parlamentarista presidencialista, e a forma de governo, monárquica e república. Agora, vamos entrar na administração pública. A administração pública ela é dividida. O que é a administração pública? É aquele que executa as tarefas do governo, né? Então, o governo ele faz o plano, a política de governo, aí vem a administração para executar essas vontades do governo. Então, é todo o aparelhamento estatal que vai executar a vontade do governo. A administração pública, no sentido estrito, tem dois sentidos, o sentido estrito e o sentido amplo. O sentido estrito está relacionado com o aparelhamento estatal, ou seja, quem vai realmente executar as funções administrativas, quem vai fazer as tarefas que o governo fixou, ou seja, as políticas de governo. Então, está relacionado mais com as atividades. E o sentido amplo? O sentido amplo envolve tanto a função política do governo quanto a função administrativa. Então, no sentido estrito, ele é subdividido ainda em dois conceitos, né? Que é um conceito chamado de sentido formal, subjetivo e orgânico. Então, esse formal envolve principalmente o quê? Os órgãos, quem está fazendo as atividades administrativas. E o sentido estrito, e o sentido formal, subjetivo e orgânico, é quem está fazendo as atividades do governo. Já que no sentido material, objetivo ou funcional, isso não está muito preocupado com quem está fazendo, mas o que está fazendo. Ou seja, quais são as atividades do governo. Então, a aula de hoje se resume a isso. O que é Estado? O Estado é uma forma de organização dos poderes criado para que se torne possível a execução da vontade do povo, né?
Dentro do Estado vem o governo. Existem dois sistemas de governo, que é o parlamentarista, o presidencialista e a parlamentarista. Duas formas de governo, república e monárquica. E entra na administração pública, que tem dois conceitos, o amplo e o restrito. No sentido estrito, é onde cabe as atividades, né, onde entra a administração pública. Então, espero que tenha contribuído com vocês e vamos que vamos, não desista. Às vezes é bem difícil a gente manter o foco aqui, mas é difícil e é bom. É por isso que é difícil, não todos já tinham conseguido. Então, vamos que vamos. Amanhã eu coloco mais alguma coisa. Um grande beijo.